Boa tarde, meus queridos. E vamos para o 10º dia de guerra entre... Nono ou 10º dia de guerra entre Israel e Hamas. E agora eu queria começar com essa notícia aqui. O número de mortos em Gaza sobe para 2.700. Pessoas são enterradas em valas comuns. Ataques israelenses ao enclave começaram uma semana depois do atentado do Hamas em seu território. Atentado é uma palavra péssima para ser usada aqui, né? Ato terrorista perpetuado pelo Hamas, porque foi um ato consolidado. E não atentado, eu tentei, mas não consegui, fiquei meio que ali no meio, e eu não sei exatamente o que aconteceu. E não foi o caso. Os ataques aéreos israelenses à faixa de Gaza mataram pelo menos 2.750 pessoas e feriram mais de 9.700, disse o Ministério de Saúde palestino em um comunicado nesta segunda-feira. Na Cisjordânia, Mas o que eu queria chegar aqui, ó. Dezenas de corpos não identificados foram enterrados em valas comuns na cidade de Gaza, segundo o chefe do gabinete de comunicação social controlado pelo Hamas. E era isso que eu queria falar. Finalmente alguém disse, né? Pelo menos institucionalmente, que eu tenha visto. O Hamas controla a faixa de Gaza. O Hamas é o governo que controla a faixa de Gaza. E esse relativismo moral que a gente está começando a ver nas redes sociais realmente é muito difícil de acreditar e até de engolir. A partir do momento que o governo da faixa de Gaza, que é o Hamas, que é uma organização terrorista, invade Israel, mata 260 pessoas num festival, só no festival, depois vai para áreas inocentes, áreas de civis, mata famílias na frente de crianças, sequestra crianças, mata fotos de bebê mortos, assim sucessivamente. O que vocês acham que Israel vai fazer? Vocês acham que Israel vai chegar e falar assim, mataram 1.300 pessoas aqui, tá tudo certo, para quê? O que a gente vai fazer? Nada. Deixa lá, perdemos esses civis e tá tudo certo. Óbvio que não. É óbvio que vai haver retaliação. E é óbvio que vai haver uma retaliação pesada. E é justamente isso que o Hamas quer. Porque o Hamas usa alvos civis, ou seja, prédios civis, como alvo e como escudo. Porque Israel vai lá, vai jogar uma bomba, apesar de, como eu já mostrei aqui anteriormente, Israel vai tentar ligar, jogar panfleto, mandar sirene, falando, olha gente, tem um ataque vindo, sai daí, porque a gente vai destruir esse prédio, porque, né, seja pelo motivo que for, porque tem foguete, tem armamento, tem base, tem terrorista, tem o que for. O pessoal às vezes não sai, demora para sair, o próprio Hamas não deixa eles saírem. Por quê? Porque quando Israel vai lá e destrói aquele alvo, e aí voa um escombro a 4 km de distância, mata 2 km de 4 não, mas 1 km de distância, 800 metros de distância, e mata um civil, o que o Hamas vai falar? Olha, a resposta de Israel não é proporcional. Israel está matando todo mundo. E aí todo mundo fica, meu Deus, Israel, logo você, que é uma força tão grande, tão poderosa, atacando a faixa de Gaza, que é uma tripinha desse tamaninho. E aí a gente começa a ver, não, porque são oprimidos e opressores. E aí que eu gosto de trazer o mapa. Porque o mapa é sempre legal de ver. Quem que não gostava de ver o mapa mundi quando era criança? Eu adorava. A gente vê aqui em Israel uma tripinha pequenininha. E aqui a gente tem todo o mundo árabe. O mundo árabe todinho. Todo o mundo árabe aqui. Ó, circulando aqui. Então a gente tem só do topo da cabeça aqui, ó, Líbano, Síria, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Omã, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano eu já falei, Egito, Sudão, Líbia. Aqui parte do Sudão também tem muitos árabes. Líbia, Argélia. Esse aqui eu não vou nem tentar falar, com todo respeito, claro. Marrocos, Tunísia, não tenho certeza. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente tem 1,8 ou 1,8, né? 1,2 bilhões de muçulmanos no mundo, árabes no mundo, tá? Sendo que é estimado que de 15 a 20% deles são extremistas, ou seja, radicais. E isso foi dito em 2014 por um painel do próprio governo Obama. É só procurar que a gente acha esse vídeo no Facebook, no Twitter facilmente, quando uma muçulmana pergunta para esse painel sobre o mundo árabe e essa é a resposta que é dada para ela. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos, sei lá,
por baixo, 200 milhões de radicais, ou seja, aqueles que matam, né, radicais islâmicos, né? Infelizmente, apesar de eu não achar que o Islã, eu acredito que o Islã é uma religião da paz, não é uma religião agressiva. Mas, seja como for, a gente tem tudo isso e Israel aqui no meio, uma tripa pequenininha, aqui, com a faixa de Gaza de um lado e a Cisjordânia do outro, no meio ainda. Sendo que você tem o Irã desse tamanho, que financia o Hamas, que é o governo da faixa de Gaza, mais uma vez, para a gente não deixar isso passar. E eu falo isso e friso isso porque é importante. Porque a gente começa a tratar o Hamas, a gente começa a ver esse relativismo moral de que parece que o Hamas é um grupo terrorista revolucionário, é um grupo de resistência do mundo árabe, lutando. Como assim? Olha o tamanho do mundo árabe. Quem é o oprimido e quem é o opressor aqui? Quando a gente começa a ver, não, porque Israel é o opressor. É mesmo? Aonde? Fala para mim aonde Israel é o opressor. E por que se existem tantas guerras, né, a Palestina, pessoas, se há tanta preocupação com os civis da Palestina pelo mundo árabe, por que a Síria não abre suas portas, o Irã abre suas portas, o Egito abre suas portas, a Jordânia absorve todo mundo, a Arábia Saudita não absorve todo mundo? Por que será? Porque eles não querem esse problema para eles. Porque senão teriam absorvido. E teriam com certeza também ajudado na mediação desse conflito. Mas isso não vai acontecer, infelizmente. Pois deveria, mas não vai acontecer. Seja como for, a gente começa a ver essas forças tomando forma e a gente começa a ver esse relativismo moral de pessoas que nunca vão sofrer as consequências das suas opiniões e dos seus atos. Ou seja, quando a pessoa está lá no Canadá falando morte a Israel, destrói Israel, né? Dando força para a Palestina lutar contra Israel, obviamente a Palestina através do Hamas, né, um grupo terrorista, um território invadindo o outro, vai sofrer retaliação por parte de Israel, muitos inocentes vão morrer, isso vai para a mídia e tá todo mundo batendo palma, ai que lindo, é isso aí, vamos lutar pela Palestina, por que você não vai lá? Porque assim, Israel tem muitas pessoas ao redor do mundo indo para Israel lutar porque são convocados, porque fazem parte de Israel. São convocados e estão indo lá lutar. Por que você não vai lá então? Por que você não vai lá já que você está pesando a guerra? Maravilha, vai lá lutar. Vai lá para a faixa de Gaza. Pega no fuzil e vai lá lutar, hipoteticamente falando, né? É muito fácil esse relativismo moral quando você não sofre as consequências de suas próprias ações ou de suas próprias narrativas. Assim é muito fácil propagar a guerra sabendo que vai haver retaliação. E o que eu acho mais interessante é que o Hamas, em vez de gastar dinheiro como governo, né? Como governo, em vez do Hamas gastar o dinheiro que recebe do mundo árabe ou da Anistia Internacional, da ONU, sei lá de onde vem, para poder construir infraestrutura na faixa de Gaza, diminuir o desemprego que passa de 50%, auxiliar na criação de um Estado próspero e que possa, né, que tem todo um mar ali ao seu redor, construir um porto, ou seja, melhorar a qualidade de vida do seu cidadão. Não, eles pegam esse dinheiro e usam para quê? Construir mísseis. Porque assim, para você construir 5.000 foguetes, você tem que ter recurso para isso. E com certeza, tudo bem que a fé é bonita, mas ninguém trabalha de graça. Eles têm que comprar isso em algum lugar. Todo o financiamento que vem do Irã, por que eles não usam isso para construir infraestrutura, trabalho, empresas e assim sucessivamente? Porque você ser um muçulmano e árabe não significa que você não seja capitalista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não, a gente vai usar isso para construir 5.000 foguetes, construir túneis embaixo da cidade, para que caso o prédio caia,
a gente sobreviva, mas que a população que se dane. Tem vídeos e fotos da população tentando escapar da faixa de Gaza e tem notícias de que e tem até áudios no Twitter de palestinos falando que estão tentando sair, mas não deixam, e o Hamas não deixa eles saírem. Por quê? Porque o Hamas precisa de pessoas como escudos humanos para que quando as bombas caem, esses morram e apareçam vídeos da grande mídia mostrando palestinos mortos. Que certamente vão acontecer e certamente é absolutamente triste e absolutamente condenável. Não deveria ser assim. Mas, ao mesmo tempo, você não pode tirar o direito de Israel de retaliar e querer derrubar esse governo e eliminar o Hamas, que matou mais de 1.000 israelenses, sequestrou uns 200, matou crianças. É a mesma coisa que você falar assim, o México resolve, vou ali invadir a fronteira norte com os Estados Unidos e vou sequestrar ali 1.000 pessoas e os Estados Unidos não vão fazer nada. Os Estados Unidos vão ficar, tá bom, dane-se, tá tudo certo. É óbvio que não. Os Estados Unidos vai destruir. Não só os Estados Unidos, qualquer outro país. Qualquer outro país. A Ucrânia não está resistindo à invasão da Rússia? A Rússia não foi lá? A Rússia não é um invasor? Portanto, é assim que tem que ser. Então, eu acho que é muito importante falar isso. Esse relativismo moral e essa questão de oprimidos versus opressores, essas narrativas já passaram do ponto. Não dá mais, não desce mais esse tipo de coisa à luz dos fatos que estão claros para todo mundo. Não há como você relativizar a morte de civis dizendo que está tudo bem por causa de uma guerra de sei lá quantos anos. Não me interessa, nenhum de nós estava vivo nessa época. O que importa é o que aconteceu agora. Se o agressor fosse Israel, tivesse entrado lá e tivesse matado não sei quantas crianças, aí sim a gente estaria falando mal de Israel. Porque isso não seria aceitável de qualquer um dos lados. Mas não foi o que aconteceu. E a gente não pode, infelizmente, tirar a razão de Israel em retaliar, e é exatamente o que o Hamas quer. Uma retaliação em força para que o Hamas possa absorver e chamar todo apoio do mundo árabe para que todo mundo se volte, todos eles se voltem contra essa tripinha aqui chamada Israel. Porque o que o Hamas quer é a total destruição do Estado de Israel. Isso está na própria cartilha do Hamas. Não há como negar isso. E a gente não pode relativizar esse tipo de coisa. Infelizmente, civis vão morrer, cada morte importa, mas lembra, a gente tem que lembrar que quem iniciou isso foi o Hamas. A gente não pode esquecer disso. Até a próxima.